Oi, pessoal. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais uma aula de orgânica e hoje nós vamos começar a falar de isomeria, tá? Então, disponibilizei um roteiro para vocês. Sigam a aula, assistam essa aula com esse roteiro, tá? Porque no roteiro eu escrevo o que eu tô falando aqui, então não tem a necessidade de vocês estarem copiando, tá? Só acompanhando. Então a gente entra dentro de uma parte de química orgânica que costuma aparecer muito nos vestibulares, que é a parte de isomeria. Primeiro vamos entender o que significa esse termo. Isomeria é uma propriedade que a gente tem quando nós temos compostos diferentes em propriedades, mas que possuem a mesma fórmula molecular. O que seria diferente em propriedades? Podem ser propriedades físicas, então ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, é uma propriedade física. A propriedade física, quando a gente analisa no laboratório, a gente não muda a substância, a gente só analisa a temperatura que ela entra em ebulição, a temperatura em que ela passa do sólido para o líquido. Por isso que a gente fala propriedade física, porque a gente analisa sem fazer uma reação química. Nós temos também as propriedades químicas, e aí sim nós analisamos fazendo com que ocorra reações químicas. E nós temos as propriedades fisiológicas, que é a interação do composto com o organismo, né? Aí é mais direcionado para a parte de medicamentos. Por isso que a isomeria costuma aparecer bastante nos vestibulares, porque alguns compostos que são isômeros possuem propriedades fisiológicas diferentes. A maneira como interage com o nosso organismo é de uma forma diferente. A gente vai ver durante todas as aulas de isomeria, tá? Então, voltando à ideia, ao conceito. Substâncias que são isômeros ou que possuem isomeria têm propriedades diferentes, pode ser uma das três, ou pode ser as três, ou pode ser duas das três, pelo menos uma diferente, física, química ou fisiológica, mas possuem a mesma fórmula molecular. E a primeira que a gente trabalha é a isomeria plana. E o nome dela, isomeria plana, significa que eu consigo saber a diferença entre os compostos se eu tiver a fórmula estrutural plana dele. Então, o nome da isomeria é a diferença que eu vou ter entre as substâncias. Então, por exemplo, ó, tudo isso aqui está lá no roteiro, tá, gente? Só acompanhar. Se você pegar esse composto e comparar com esse, eles possuem a mesma quantidade de átomos. Ó, tem 2 átomos de carbono, C2, hidrogênios. 3 com 2, 5, mais 1, 6. 3 com 3, 6. Oxigênio, um aqui, um aqui. Então, as duas possuem a mesma fórmula molecular. Gente, antes de falar o tipo de isomeria, primeiro você tem que conferir se tem a mesma quantidade. Só que são substâncias diferentes, né? Isso aqui é um álcool, isso aqui é um éter. Essa substância aqui é líquida, essa substância a 25 graus Celsius é gasosa, essa reage de maneira diferente dessa, tá? Vocês não precisam saber esses detalhes, mas quando eu falo que são diferentes, essa é a ideia. Então, na isomeria plana, eu consigo diferenciar as substâncias olhando a sua fórmula estrutural plana. A molecular não consigo diferenciar. E o nome da isomeria aqui é o nome da isomeria é o que faz a diferença. Então, por exemplo, tá? Eu coloquei aí na sequência. O primeiro tipo é a isomeria de função. O que significa isso? Que os compostos são isômeros e a diferença está na função. Um possui uma função diferente da outra. É a primeira que você procura. Que nem, ó, aqui. Esse é isômero desse, de função. Por quê? Porque aqui é um álcool e aqui é um éter, tá? Esse composto, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênios, 3, 5, 6. 3 com 3, 6. Um oxigênio, um oxigênio. Aqui eu tenho
C3H6O. São isômeros. De que tipo? Função. Por quê? Porque aqui é um aldeído, tem que rever a parte de função orgânica, tá? Reconhecimento é importantíssimo. E aqui é cetona, tem funções diferentes. Aqui também, outro exemplo que eu dei, isômeros de função. Aqui é um ácido carboxílico e aqui é um éter ou éster. Oxigênio entre carbonos, pode ser éter ou éster. Com dupla O do lado é um éster, tá? Cuidado. São isômeros de função. Aqui a função é ácido carboxílico, aqui a função é éster. Confere a quantidade de carbonos. Eu não vou ficar conferindo toda hora, tá, gente? Mas numa prova, antes de falar o tipo de isomeria, você confere se tem a mesma quantidade. Porque eles são cheios de perguntar a isomeria e a resposta é nenhuma, porque eles não são isômeros, tá? Então, cuidado, ó. 3 carbonos aqui, 3 aqui também. Hidrogênios. 5 mais 1, 6. 3 com 3, 6. Só que agora aqui tem 2 oxigênios, tá? Então, o primeiro tipo que você vai conferir dentro da isomeria plana é se tem a mesma função. Se não tem, você já identificou. Isomeria de função ou funcional. Caso tenha a mesma função, você vai para o segundo tipo, que é a isomeria de cadeia ou núcleo. Então, o que seria ter a mesma função? Ó, aqui é um hidrocarboneto que também tem a mesma função. Então, o segundo tipo que você olha, bateu o olho, a função é a mesma, vai para o segundo. Vou ver se é de cadeia. A isomeria de cadeia significa que tem que ter cadeia diferente. Como que uma cadeia pode ser diferente da outra? Uma cadeia pode ser aberta e a outra cadeia pode ser fechada. Confere que tem a mesma quantidade de átomos, ó. 1, 2, 3, 6 hidrogênios. 1, 2, 3 carbonos, 6 hidrogênios, tá? Outro tipo de isomeria de cadeia que eu coloquei. Eu posso ter uma cadeia sem ramificação e eu posso ter outro tipo com ramificação, tá? Mas antes de você falar o tipo, você tem que conferir se tem isomeria, tá, gente? Então, cuidado, ó. Então, a gente já viu de função, deixa eu listar aqui, tá? De função é o primeiro tipo. Segundo tipo que a gente está vendo agora é de cadeia. Cadeia. Então, uma aberta, outra fechada. Aí eu dei o exemplo. Uma sem ramificação. Tô no segundo aqui, tá? 1, 2, 3, 4. E outra com ramificação. A diferença está na cadeia. Uma cadeia é normal e a outra cadeia é ramificada. Ambos têm a mesma quantidade de átomos de carbono e hidrogênio. Aqui tem mais um exemplo que eu não passei no roteiro, mas vocês copiam, tá? No cantinho aí. Eu posso ter uma cadeia homogênea. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa cadeia, apesar de ter um nitrogênio, ele não está entre carbonos. Ela é homogênea. Homogênea. Aqui a cadeia é normal. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada, tá? Posso ter uma cadeia homogênea e comparar com uma cadeia heterogênea, ó. Se eu colocar o N no meio da cadeia, gente, essa é homogênea, essa passa a ser heterogênea. Pode conferir que a quantidade dos átomos é a mesma, tá? Também é um exemplo de isomeria de cadeia, tá? Uma aberta, uma fechada, uma normal sem ramificação, outra com ramificação. A diferença é na cadeia, tá? Na cadeia principal. Aqui é uma cadeia homogênea e aqui é uma cadeia heterogênea. Esse é o segundo tipo, vai na sequência. Aí você foi lá, não é de função,
não é de cadeia. Você vai para o terceiro tipo, que é de posição. Deixa eu colocar aqui, ó. Terceiro tipo, isomeria de posição. Para chegar na isomeria de posição, tem que ter a mesma função, tem que ter a mesma cadeia principal. A diferença está na posição de alguma coisa. O que seria esse alguma coisa? Deixa eu apagar aqui para a gente. Esse alguma coisa pode ser a posição de uma dupla ou a posição de uma tripla. Então, um exemplo que eu dei, tá? Estou dentro de isomeria de posição. Eu posso ter aqui na isomeria de posição 1, 2, 3, 4. Eu posso ter uma cadeia que tem. Deixa eu completar aqui, senão eu fico nervosa. A dupla aqui entre o carbono 2 e 3 e comparar com uma cadeia que tem a dupla. Deixa eu colocar aqui. Entre o carbono 1 e 2, ó. O que está mudando? As duas são hidrocarbonetos. As duas têm a mesma cadeia principal, 4 carbonos, 4 carbonos. A diferença está na posição da ligação dupla. Então, o nome fala o tipo. Então, pode ser na posição da ligação dupla, pode ser na posição de uma ramificação, pode ser na posição de um grupo funcional fora da cadeia. Isso é importante, tem que tomar cuidado. Deixa eu pegar aqui que caiu, gente. Tá? Então, ó, eu dei um outro exemplo aí para vocês. Um álcool, tá? Se eu tiver esse álcool aqui, CH3, CH. O OH é um grupo funcional fora da cadeia, ele não faz parte da cadeia principal. Aqui ele está na posição 2 e o outro que eu dei, eu passei ele para a posição 1, isomeria de posição. Ó como que a gente confere, quer ver? Aqui tem a mesma função, é um álcool ou é um álcool. Tem a mesma cadeia principal, 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono. O que está mudando é a posição do OH, que está fora da cadeia, né? O grupo funcional fora da cadeia. E aí eu dei um terceiro exemplo, que é mudando a ramificação. Então, se eu colocar, por exemplo, uma ramificação aqui e mudar a posição, também é isomeria de posição, tá certo? Então, já foi A1, A2, A3. 4. A 4 tem um nome meio estranho. É chamado de isomeria de compensação, mas também aparece em alguns vestibulares com o nome de metameria, tá, gente? Tanto faz. Então, 4. Isomeria plana de compensação, ou metameria. Cuidado que essa isomeria parece isomeria de posição, gente, parece. Nossa, e o duro é que quando é teste, vai ter a opção de isomeria de posição logo no começo. Quer ver como parece? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Se eu pegar assim, esse, 1, 2, aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para poder colocar os dois na mesma linha, tá? 1, 2, ó, CH2, CH2. Vou comparar com esse aqui, ó. CH2, CH2, CH3. Estão olhando, ó. Olhando. 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Se você contar a quantidade de átomos, você vai ver que tem a mesma quantidade. O que está mudando? A posição do O, não é? Aí o que dá vontade de falar? Isomeria de posição, mas não. Uma raiva, né, gente? O que o químico fez? Quando a gente muda a posição de um heteroátomo, o que é um heteroátomo? Um átomo diferente do carbono entre carbonos. Nas duas cadeias
eles resolveram chamar de compensação ou metameria. Então, essa isomeria sempre vai ter um átomo diferente do carbono, hidrogênio não conta, que faça duas ligações, porque pelo menos. Então, pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio. O nitrogênio faz mais de duas ligações, ele faz 3 ligações. Pode ser também. Aqui, se eu trocar pelo N, só que o N vai ter um H, não tem importância, tá? Ó. Também é chamado de compensação ou metameria. Gente, mas tem que estar nas duas cadeias o átomo entre carbonos, tá certo? Cuidado para não confundir. Ó, se eu fizer isso, presta atenção aqui em mim, hein? 1, 2, 3, 4. Ó, se eu comparar essa cadeia aqui com essa, ou com essa com qualquer uma das duas, vou comparar com isso aqui. Função amina, tá? Ai, Arlise, é compensação ou metameria? Não é não, porque esse N não está entre carbonos, ele está na ponta. Aqui, gente, é uma cadeia homogênea e aqui é heterogênea. Se eu comparar esse primeiro com esse de baixo, é isomeria de cadeia. Para ser isomeria de compensação ou metameria, o átomo tem que estar no meio de 2 carbonos, pelo menos, nas duas cadeias que eu estou comparando, tá? Então, cuidado. Então, a compensação metameria, você vai ter uma diferença na posição de um heteroátomo. E a última, que é uma isomeria especial, tá? Ela não costuma aparecer muito, mas nos últimos anos tem aparecido, é a tautomeria. A tautomeria é uma isomeria plana muito específica, tá? Por quê? Porque sempre as substâncias vão estar em equilíbrio quando eu comparo, né? Uma se transforma na outra e vai aparecer a função enol. Então, essa é a dica. Ou vai ser enol com aldeído, e esse daqui é simbologia de equilíbrio. Então, vou dar um exemplo, tá? 1, 2. Um enol é assim. Então, eu quero comparar o enol, 2, 3. Quero comparar com essa substância aqui. Pronto. São isômeros? São. Se você contar, tem a mesma quantidade de átomos. Aí a maioria vai falar assim, é isomeria de função, porque aqui é um enol e aqui é um aldeído. Por que que não é de função? Porque aqui o enol se transforma no aldeído e vice-versa. Na isomeria de função, um composto não se transforma no outro. Então, a gente não viu álcool e éter, que são isômeros de função? O álcool não se transforma naturalmente no éter. Na tautomeria, ocorre um equilíbrio em que uma substância se transforma em outra, ela vai e volta. Então, dentro do frasco, eu tenho esses dois. Mas, gente, é muito específico. Tautomeria, você identificou enol, OH ligado no carbono, que faz dupla com outro carbono, nós vimos enol, não estava na programação, mas eu coloquei. Por quê? Porque quando a gente trabalha isomeria fica mais fácil. Enol em equilíbrio ou com aldeído ou com cetona, também tem com cetona. Enol em equilíbrio com uma cetona, tá? Pode ser uma cadeia maior, mas vocês vão ver que a mudança vai ser de enol para aldeído ou de enol para cetona. No caso aqui da cetona, seria esse exemplo aqui, ó. CH3, deixa eu colocar aqui, para vocês verem aqui. Isso. Em equilíbrio com essa substância aqui, ó. Então, gente, o cuidado é vocês perceberem que tem o enol. Ó, OH ligado num carbono que tem dupla, enol. Aqui é uma cetona, tá? Então, esses são exemplos de isomeria que a gente chama de tautomeria. A dica,
vai ter sempre duas setinhas indicando o equilíbrio, ou com enol e aldeído, ou com enol com cetona. Dentro do frasco eu tenho as duas substâncias. Não é isomeria de função, tá? A isomeria de função, dentro do frasco do álcool eu só tenho álcool, e eu tenho um outro frasco com éter, por exemplo, tá? Por isso que eles resolveram dar um nome diferente. Tá bom, pessoal? Então tem um roteirinho para vocês seguirem essa aula, tá? Façam os exercícios direitinho. Um beijo enorme.